Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu trabalho com a parte de consultoria ambiental e processamento e análise de dados já há alguns anos. E eu gostaria de compartilhar um pouco, né, de coisas que eu faço que de repente poderia estar agregando valor aí ao conhecimento das pessoas. E eu queria utilizar, né, mostrar a utilização da ferramenta do Power BI, né, que foi uma ferramenta que eu comecei a usar já há algum tempinho, e para fazer análises ambientais bem interessantes. Então, eu só queria demonstrar um pouco do que essa ferramenta é capaz e também mostrar uma base boa para as pessoas poderem estudar, né, e avaliar essa ferramenta. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui com dados de monitoramento da qualidade do ar do INEA, né, que o INEA ele tem uma grande rede de monitoramento da qualidade do ar e utiliza essa rede para fazer a gestão, né, da qualidade do ar da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Então eu vou estar ensinando assim um passo a passo como baixar esses dados, como a gente pode trabalhar um pouquinho e avaliar isso de uma forma mais efetiva, tá bom? Então vamos lá. Bom, para quem não sabe, esse é o portal do INEA, né, que é inea.rj.gov.br, né, que tem várias partes aqui dele. E aqui você tem uma parte, logo no início do site, que está escrito ar, água e solo. Quando você clica aqui, você vem aqui na parte, tem várias opções aqui do lado, né? E você verifica aqui uma parte chamada gestão do ar. E você vai vir aqui na parte monitoramento do ar e meteorologia. Aí você vai vir aqui numa opção escrita dados de monitoramento da qualidade do ar, bem aqui. Aí aqui tem um texto, né? E você tem aqui um cliquezinho, um link, que você clica aqui. Aí aqui você vai ter uma base em que você vai poder ter acesso a todo o monitoramento deles, né? Em anos anteriores e nesse ano. No caso, eu vou usar dados do ano anterior, que fica mais fácil da gente baixar. Você vai clicar aqui e vai selecionar o ano que você quer. E você vai clicar em download. Então, no caso, ele vai fazer o download de um arquivo zipado com todos os dados. Então, é uma base enorme. E é muito volumoso em termos de dados, entendeu? Então, quando você clica nele, né? Você vai dar 2 cliques aqui. E você vai ter essa base aqui, que são vários arquivos. Eu vou puxar qualquer um arquivo da região metropolitana. Né? Sei lá. Então, por exemplo, você tem esses dados, eles estão aqui, você num primeiro momento acha que eles não estão, mas eles estão aqui. Né? E aqui você tem dados que você tem as informações que vai vir uma quantidade de informações que são desde dados meteorológicos até de dados de monitoramento. Então você vem aqui, né? E você vai ver aí vários parâmetros separados por estação, que tipo de dado é, se é meteorológico ou se é da qualidade do ar. Né? Aqui está o meteorológico, aqui está a qualidade do ar. E aqui vai estar o seu dado propriamente e a unidade dele. Então, no caso aqui, ele está falando de direção escalar do vento e a unidade em graus. Então, aqui é 176 graus, 167 e assim por diante. E aqui são os dados efetivamente de qualidade do ar, que você tem aqui vários parâmetros. E cada estação tem um parâmetro distinto aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, esses arquivos que eu mostrei para vocês, eles são, você tem compilado de várias regiões do Rio e um conjunto de estações diferentes. Então aqui você, por exemplo, tem amônia, né? Aí você tem na unidade de amônia em parte por bilhão, parte por bilhão. Nessa parte de monitoramento da qualidade do ar, é muito comum você usar parte por bilhão ou micrograma por metro cúbico, né? Que é uma unidade muito utilizada. Então você pode fazer a análise dessa forma. Né? Aqui, por exemplo, são parâmetros muito importantes, que é o partícula inalável, né? Que a gente chama de PM10. A unidade dele está aqui em micrograma por metro cúbico e aqui você tem um conjunto de dados.
Usualmente, quando a gente faz análise de partícula inalável, é muito importante a gente fazer também do particulado total, que é o PTS, partículas totais em suspensão. Mas eu não sei se essa estação aqui ela tem esse parâmetro, mas dá para utilizar. No caso, o dado que eu vou mostrar é um dado de uma estação que eu já tinha baixado e já tinha trabalhado o dado, né? Então, basicamente, eu peguei essa tabela, né, de outra estação e editei ela para ficar com os dados mais de forma mais interessante. Eu trabalhei nela de forma que ela ficasse assim dessa maneira, né? Os dados já limpos, eu tirei tudo e coloquei o nome da estação aqui numa única coluna, né? Coloquei aqui o dado de data. Esse dado de data aqui é uma função do Excel que eu fiz para ele calcular a data, né? Eu coloquei uma funçãozinha aqui a partir, porque o dado que você exporta ele está nesse formato. E aqui você tem todo o conjunto de dados, né? E quando eu importo esses dados para dentro do Power BI, que é esse aplicativo, que é essa aplicação da Microsoft, né? Você tem essas áreas aqui, né, do Power BI. Eu não vou entrar em detalhes de funcionamento dele, eu só quero mostrar o que dá para fazer com um trabalho bem simples aqui. Como utilizar essa ferramenta. Eu trouxe para dentro do Power BI os dados e eu fiz dentro do Power BI mesmo, você vê como está o dado original. Olha, o dado original, ele está com essa cara aqui, ó. Ele está uma planilha com hora, data, estação e os parâmetros. Através do Power BI, sem precisar fazer macro ou qualquer tipo de transformação, eu consigo transformar aquela planilha numa planilha desse tipo aqui, né? Em que eu coloco a data, hora, a data, a estação e o parâmetro que eu estou analisando e o resultado. Eu não vou entrar em detalhes como é que se faz isso, né? Quem quiser pode até me perguntar como é que faz essa transformação. Ela é muito útil para quem trabalha com dados ambientais. Mas você pode gerar documentos como esse aqui, né? Depois, a partir desses dados, você gerar análises desse tipo, em que eu posso vir aqui, né, filtrar, criar filtros e formas de metodologia de análise, em que eu posso vir aqui e selecionar o parâmetro que eu quero analisar. Então, por exemplo, esse gráfico aqui está analisando, né, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, dados de óxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, que são parâmetros muito importantes, né, principalmente para regiões que têm fonte de combustão. Então aqui eu posso filtrar por data, que eu estou avaliando, e eu posso criar, aqui embaixo vocês já devem ter percebido, um gráfico que é muito importante na área ambiental, que é o Boxplot, né? Vou tentar ampliar um pouquinho aqui para vocês fechando alguns comandos, tá? Então, é uma ferramenta muito bacana. Por exemplo, eu quero analisar nessa estação. É uma estação de Santa Cruz, no Largo do Bodegão. Aqui possivelmente aconteceu algum problema com o monitoramento. Nesse caso aqui, o azul claro é o dióxido de enxofre. O analisador deve ter dado algum problema. Mas você vê que é muito, muito distinto aqui. A partir de 1/6, você teve uma redução drástica. Então, é um indicativo que alguma coisa pode ter acontecido. Ou seja, o equipamento ou realmente alguma condição ambiental que se alterou, né? Então, por exemplo, eu quero analisar o particulado, o PM10 e o particulado total. Eu venho aqui, seleciono. Como eu quero só esses, eu vou tirar a seleção do material de enxofre, né, da parte de enxofre e dióxido de nitrogênio. Então você vê aqui a avaliação do dado, né? Como o dado variou, o PM10 ele está dentro do PTS, então para você fazer uma boa análise, né, o dado de PTS sempre tem que estar acima do PTS, do PM10, para você verificar. Mas você pode fazer outros tipos de análise aqui, né? Por exemplo, eu quero analisar aquele banco de dados lá. Se eu quiser fazer uma análise ponto por ponto, analisar um parâmetro, esse parâmetro, e fazer uma análise de correlação entre parâmetros, para avaliar como é essa variação, você pode fazer também. Eu vou fazer um outro vídeo daqui a um tempinho, em que eu vou mostrar como é que faz isso no Power BI. Mas é uma ferramenta muito boa para fazer gráficos nesse caso.
E se você colocar uma coordenada x e y com ponto da estação, você pode colocar isso de forma gráfica, né? Então aqui eu construí um gráfico, né, de linha. Você poderia colocar um gráfico de coluna. Desculpa. Você poderia transformar num gráfico de coluna para você fazer uma avaliação diferenciada. E esse Boxplot aqui é uma ferramenta importantíssima, né, para você poder analisar séries de dados temporais muito grandes e como é que eles avaliam. Só assim, cada ponto verde desse aqui corresponde a um multilayer, que é um valor que se distanciou tanto para mais quanto para menos dentro do conjunto de dados que você tem. E esse tracinho que você vê aqui é a mediana, né, que está separando essas duas caixinhas aqui. Então você tem a mediana do material particulado e a mediana do partícula total de suspensão. Então, assim, eu vou fazer outros vídeos, vou tentar fazer outros vídeos, mas você vê que para quem trabalha com análise ambiental, o Power BI pode ser uma ferramenta maravilhosa para você analisar, né? Por exemplo, que alguma coisa está errada, como eu verifiquei lá na estação. Então a gente pode avaliar outras coisas. Eu vou limpar aqui, vou tirar esse dado que eu tinha colocado. Vamos dar uma olhadinha no ozônio e micrograma por metro cúbico, né? Aqui, ó, aqui a gente vê que nessa região aqui houve um problema. A estação não estava funcionando por parâmetro. E nesse dado aqui, você vê que houve uma quantidade, né, um valor de ozônio que está dando um cheiro de que é um outlier. Isso aconteceu em 27 de setembro de 2018. Se a gente ver aqui, ó, em setembro, tem um ponto verde aqui, né, que está aqui nessa região aqui, que é um dado também lá de setembro. Então, esse dado aqui, que está fora de 27 de setembro, ele está apresentado aqui. Então, ele está classificado como um outlier. Então, é muito bom usar essa ferramenta. Eu recomendo fortemente. Tá bom, pessoal? Não vamos estender muito, não. A gente fala mais aí. Um grande abraço e até a próxima.